da nossa série de reportagem com os vereadores, ele é o primeiro reeleito. Wellington Frandi foi reeleito vereador em Paranaguá pelo partido Podemos. Obteve 1.184 votos. Wellington é servidor público municipal, administrador, professor, pedagogo, palestrante, coach e mentor. Tem graduação em administração, comércio exterior, matemática e pedagogia, além de ser mestrando em educação profissional pelo IFPR e várias pós-graduações em áreas como gestão de treinamento e desenvolvimento de pessoas, psicopedagogia, educação em direitos humanos e espiritualidade. Wellington já recebeu 6 prêmios como servidor destaque da Prefeitura de Paranaguá e 3 prêmios como o melhor vereador de Paranaguá. Faltou alguma coisa ou só te chamar de Fifo? Pode me chamar. Bom dia, Cadu, bom dia, Mauro, bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio FM Ilha do Mel. Prazer estar aqui com vocês. Estou em casa, né, com amigos, né, pessoas que me acompanham, né, há muito tempo na minha trajetória pessoal, profissional e também como vereador. Muito feliz também, né, Vizinho? Nós temos, tanto você, eu, Mauro, temos a alegria de te conhecer há tanto tempo, bem antes dos cabelos brancos. Verdade, né? verdade. E quando as suas pretensões eram bem menores. Sim, hoje, sim. já com uma bagagem enorme. E agora, eu vou te chamar de um Wellington, sim, mesmo sempre na minha cabeça vindo FIFO. Agora, você tem aquilo que a gente vem falando nas últimas entrevistas, né, Vizini e Mauro? O oposto do que a gente acompanha quando um novo vereador entra na Câmara. Sim. Geralmente acontece essa eleição, uma grande, geralmente expressiva, a pessoa vai, faz 4 anos e dificilmente consegue se reeleger. Você tem uma constante renovação na Câmara. Sim. Você vem na contramão. Foi eleito a primeira vez na eleição passada e foi reeleito agora. Sim. Queria que você falasse pra gente o que significa isso para você, se é um certificado de bom trabalho. Eu falo que é sempre um grande desafio, né? E na primeira eleição eu tive 757 votos e nessa agora foi 1.184, ou seja, 50% de votos a mais. Isso nos deixou muito felizes, né? Porque a gente mostrou um trabalho diferenciado, né? E sempre foi a nossa preocupação de fazer um trabalho voltado, né, para a promoção da vida, da dignidade humana, um trabalho técnico, né? Esse eu acredito que seja o meu perfil. Então, de fato, foi uma votação bem expressiva. E a gente sabe que não é fácil, né? O número de candidatos era muito grande, né? Existia uma disputa muito acirrada, inclusive. Então, receber, né, essa votação da população realmente me deixa muito feliz. E a toda a minha equipe, né? Porque eu falo assim que ninguém ganha nada sozinho. Existe um trabalho conjunto. E sempre foi assim, inclusive, né? Desde a campanha da eleição passada, durante todo o mandato, todas as decisões sempre foram feitas de forma coletiva com a minha equipe, né? Qual o caminho melhor, a questão dos projetos, né? Eu sou uma pessoa que estuda muito, né, que sempre está pesquisando, sempre está buscando também ouvir a comunidade, né, as necessidades. E olhando para trás, de fato, né, eu acho que uma coisa muito relevante é exatamente essa minha história, né? A gente tem uma história social muito forte e eu falo que tudo tem o seu tempo. Por exemplo, o meu primeiro convite para ser vereador ocorreu há 20 anos atrás, né? Até acho que mais ou menos na época que nós nos conhecemos, Cadu. E eu acho que tudo tem seu tempo. Então, aquele momento ali que eu resolvi aceitar era o momento certo, né? E eu já tinha, obviamente, também, né, uma trajetória significativa como servidor público, né, municipal, estadual, né? Eu falo do chão da escola também, né, porque eu sou um professor de chão de escola. A nossa experiência no Rotary, né, Alex, que é muito significativa. Eu sempre falo isso, né, que o Rotary sempre foi uma grande escola para mim, e na questão de vereador também não é diferente, né. Então, tudo isso contribui. A gente precisa deixar as vaidades de lado, né, e pensar, de fato, né, naquilo que é melhor para a população. Wellington, com relação a esse seu primeiro mandato lá na Câmara de Vereadores, a sua atuação foi voltada mais para a área social, da assistência social, para a educação, para os jovens, os adolescentes, pessoas em vulnerabilidade social. Agora, para o ano que vem, essa nova legislatura, vai seguir nessa mesma linha de atuação? Vai ter aí uma nova bandeira que você vai levantar também lá na Câmara?
Então existem, obviamente, né, as marcas, né, que a gente leva, né, e claro, a assistência social foi uma marca muito importante. Eu acredito até que a assistência social sempre era colocada de lado, de certa forma, na Câmara, né? Nunca tinha assim uma visibilidade como teve, né? E eu fiz muita questão, né? Até porque também a minha área de atuação na Prefeitura é assistência social, então eu trouxe isso muito forte. A educação faz parte da minha vida, né, como professor também. Também houveram muitos projetos importantes nesse sentido. Mas até eu fui um vereador que atuou em várias demandas, assim, né, independente, né? Eu atuei com projetos para idosos, pessoas com deficiência. Por exemplo, recentemente agora uma lei importante da proteção animal também, né? Que eu fiz algumas ações relevantes. Então eu vejo que a gente vai seguir exatamente nessa mesma linha, né? Eu tenho, por exemplo, uma marca forte com a criança e adolescente, né? É uma área que eu defendo muito. Eu acho que a nossa Constituição fala que é prioridade absoluta e a gente tem que, de fato, né, entender que é. Bom, Wellington, mais uma vez, parabéns pela eleição. Nós estamos agora entrando em um novo governo. Sai o Marcelo Roque, entra o Adriano Ramos. Gostaria que você falasse a respeito da sua relação com o prefeito eleito e também comentasse a respeito dos últimos 4 anos do seu trabalho na Câmara Municipal, que tem, né, uma ligação quase que direta com o Executivo. Então, eu faço parte, né, da coligação Adriano Ramos com muito orgulho, né? Eu fui, inclusive, o segundo vereador mais votado da coligação. E eu sempre tive assim, uma relação, né, muito próxima com o Adriano Ramos, já de muito tempo, antes mesmo de ser vereador, né? Quando ele era vereador, né, eu trabalhava na prefeitura, eu era uma liderança também social, através das entidades que eu represento. Então, a gente sempre manteve essa boa relação e não foi diferente durante a campanha, né? Mantivemos aí, uma campanha, né, muito harmônica, né? E o Adriano veio, obviamente, né, nessa construção também, né, desde a eleição de deputado, numa crescente, né, fez uma campanha muito bonita, inclusive, né, com a participação da sociedade, né, e isso, obviamente, também foi muito relevante no resultado. Tenho também uma boa relação com o prefeito Marcelo Roque, né? Eu acho que esse aspecto da governabilidade, né? Dessa parceria do Executivo, né? Com o Legislativo, acho que é muito importante. Eu acho que é o meu perfil mesmo, é um perfil muito de pacificação, de respeito. Vocês podem observar até que nunca teve nenhum problema assim, relacionado ao meu nome, né? Com qualquer tipo de incidente, de polêmica, de briga, né? Porque eu sempre atuei, né, dentro dessa linha de trabalho, né? E a gente fez, de fato, aí, nesses 4 anos, muitas parcerias importantes, muitos projetos importantes que eu atuei diretamente, né, e que reverteu de forma positiva para a população. Wellington, acho que muito interessante que você disse que a gente tem que ter mesmo a habilidade de divergir sem brigar. Sim, né? Sim. E entender que na política o debate, a discussão, a troca de ideias e o mais importante, a mistura delas é que faz com que a gente consiga ter uma boa síntese. Como você disse, você tinha algumas plataformas que você sempre trabalhou, mas atuou em diversos setores. A cidade é uma cidade de antagonismos, né? A gente tem uma grande geração de riqueza e, ao mesmo tempo, todos esses problemas sociais que você destacou, né? Pessoas que hoje não têm um café da manhã, alto índice de criminalidade, um trânsito que mata, um dos bordões aqui da rádio e todos os outros problemas relacionados numa cidade, como a gente sempre ressalta, com um orçamento de 1,2 bilhão de reais. O seu trabalho humanitário e social no Rotary deve ter, logicamente, um olhar mais voltado para a sua sociedade. Eu queria que você falasse como que você acha que é possível, através do seu trabalho na Câmara de Vereadores, diminuir essa diferença e conciliar esses interesses que muitas vezes são divergentes. Eu sempre falo dos 3 Cs, né, que um político deve ter, que é a questão do conhecimento, né? Porque a administração pública, de fato, ela é muito complexa, né? Ela exige conhecimento, né? Você precisa entender da estrutura do sistema, né? da parte da legalidade, enfim. O segundo C é a conduta, né? Que vem da integridade, você saber fazer o caminho correto. E o terceiro C exatamente é o coração, que tem 2 palavras que eu falo muito nas minhas palestras, inclusive, né? Na minha coluna lá na Folha Litoral também, que é empatia e compaixão, né? E quando você tem empatia, você entende, né, a necessidade do outro, a dor do outro, e na compaixão você tenta, de fato, reverter, né, ajudar para que essa dor, né, ao menos seja amenizada, né? Então, essa sensibilidade, ela é determinante, Cadu, para que um vereador faça um bom trabalho.
a gente entender essa necessidade e veja, daí vai juntar esses 3 Cs, né? Obviamente, porque também não basta eu querer fazer, eu não querer ajudar, mas eu não saber fazer isso, né? Então eu preciso trilhar esses caminhos, né, legais, inclusive, né? Porque obviamente toda a parte da distribuição pública ela exige esse regramento, né? E esse entendimento que você tem o orçamento, né? Que você tem a parte legal, você tem os procedimentos, né? Então, eu falo que eu alinho, né, essas questões e por isso que eu falei que estudo muito, né, entro muito na questão dos diagnósticos, dos indicadores, a gente ter essa leitura. Por exemplo, vou citar aqui, uma categoria que eu valorizo muito, né, defendo muito, são os agentes comunitários de saúde. Por exemplo, são a base lá da raiz, né? Aquelas pessoas que têm acesso direto, né, às casas das pessoas. Ou seja, eu não posso fazer uma política, né, de cima para baixo, eu tenho que fazer uma política de baixo para cima. Eu tenho que ter essa leitura. Que né? É quem mais precisa. Exatamente, né? E é a maior parte da população. Exatamente, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso, por exemplo, os ACS são determinantes não somente na área de saúde, eles são determinantes em todas as áreas, né? Porque eles trazem informações muito relevantes que a gente pode, como administração pública, né, compreender e, de fato, aí agir. Bom, eu tenho uma questão aqui, Wellington, com relação a esses 45 dias de campanha agora para as eleições municipais. Você percorreu diversos locais, regiões aqui da cidade de Paranaguá, conversando com a população. Sim. O que mais você ouviu da população de reivindicação, de solicitação, de pedido para o vereador Wellington Frandi e no que você pode contribuir, colaborar e levar todas essas demandas para a Câmara de Vereadores lá na sede no Palácio Carijó? Então, Alex, é importante, acima de tudo, a gente deixar sempre o gabinete aberto, né? Eu acho que o vereador tem que ter, né, exatamente esse envolvimento direto com a sociedade, de dialogar, de ouvir. E foram 45 dias de muito trabalho, né? Eu percorri muitos trechos, eu sempre falo isso, né? Andei bastante, fiz várias caminhadas, várias visitas, né? E existem, de fato, muitas demandas importantes aí que a gente fez anotações, assim como foi durante todo o mandato. Eu acredito que a parte da empregabilidade dos jovens, né, uma demanda que foi muito mencionada, a questão da regularização fundiária também, né? Eu até citei no outro programa a questão que nós precisamos urgentemente de programas habitacionais, né, para a cidade, e de fato é uma questão. A questão da infraestrutura, né, a Paranaguá obviamente tem essa embora, claro, houveram avanços, né, mas ainda a gente sabe, né, que ainda tem muita coisa para fazer, né, nesse sentido, e as pessoas pediram bastante isso. A questão da saúde também é uma questão também emergencial. E daí, voltando na minha fala, por exemplo, dos ACS, né, eu sempre fui um defensor do saúde da família. Quando atuei, inclusive, na Secretaria da Saúde, eu trabalhei na expansão das equipes, né, inclusive a inclusão das comunidades marítimas, né, das equipes. E na saúde a gente tem que trabalhar com prevenção e não mais meramente, né, com depois que digamos assim, o problema está gerado. Mas a saúde da família, assim, essa parte básica das unidades básicas ali é de grande relevância. Eu acho que uma das questões, inclusive, que a administração pública precisa trabalhar muito é prever, né? É planejar, dialogar dentro de um diagnóstico para não deixar o fato ser consumado depois, né? Então, quando a gente fala de saúde, qual que é a prioridade que a gente tem que trabalhar na saúde? A gente tem que trabalhar na base mesmo, né? Evitar, por exemplo, que as pessoas tenham as patologias, tenham um desenvolvimento, né, mais grave, né? Isso se faz nas unidades básicas, né? Exatamente com o trabalho, por exemplo, das ACS, das equipes, né, do saúde da família. Então, é inverter. Às vezes a gente tem aquele olhar de olhar lá no final, mas tem que voltar para o começo, na raiz, e evitar que o próprio CRAS, por exemplo, na assistência social, eu considero muito importante, né? Tem o CRAS Alexandra, que foi um CRAS que eu lutei muito, né, para implantar, e assim como pedi outros CRAS do Jardim Iguaçu, do Jardim Guaraituba, porque o CRAS é uma base também muito relevante, né? As pessoas às vezes acham que um CRAS é só para entregar a cesta básica, muito pelo contrário. O CRAS é desenvolvimento social, né? Essa evolução, né, comunitária. E que a gente fizer um bom trabalho ali no CRAS, Unidade Básica de Saúde, a gente não vai ter problemas, né, mais graves depois. E é fundamental para que a gente tire a invisibilidade desse povo, né? Sim. É desse jeito que você traz à tona e realmente consegue olhar uma propensa resolução do problema. E foi o que você disse. Olhar o final é olhar a fotografia. A vida é um filme, exatamente, né? Então, quando você vai com esse tratamento da saúde da família, que tem um acompanhamento contínuo, você consegue, através desses dados, construir políticas públicas. Não é mesmo, meu querido Mauro Júnior? É isso mesmo. Deixa eu aproveitar aqui
já que estamos vivendo uma reta final de uma expectativa grande para a formação do secretariado do prefeito eleito Adriano Ramos, Wellington, toda essa sua bagagem na área social, na área de educação, junto também à Prefeitura de Paranaguá, existe alguma possibilidade do Wellington assumir alguma pasta no Executivo, alguma secretaria no governo Adriano Ramos? Então, eu vejo muitas especulações na cidade, né? As notícias acabam correndo bastante, né? Muita lista. Muitas listas. Estão correndo, inclusive vão acontecer, a gente sabe como é que funciona. Né? Lista eu sou a favor, sou a favor de corrente. É natural, exatamente. O pirâmide. Não, corrente com pirâmide É natural, né? Essas curiosidades, as pessoas, né, estão exatamente, né, pensando quem que vai ser para tal pasta, né? Mas eu falo, Mauro, que hoje a minha prioridade é ser vereador, né? As pessoas me elegeram para ser vereador. É claro que eu sei, obviamente, que eu tenho uma atuação, né, importante ali na prefeitura como servidor público de carreira, né, em várias pastas, né, eu já passei, né, por exemplo, na saúde, já passei na educação, agora estou na assistência social, né, então isso também, inclusive, me ajudou muito no meu mandato como vereador, por entender bem, né, toda essa sistemática de administração pública, mas hoje eu falo que a minha prioridade é estar, né, como vereador, né, as pessoas me elegendo para estar lá, né, então hoje o meu foco é estar na Câmara. Wellington, o que o eleitor aqui de Paranaguá pode esperar da sua o seu segundo mandato lá na Câmara, né? Agora reeleito com 1.184 votos. Então, o que o Parnanguara pode esperar da atuação do vereador Wellington Frandi? Então, Alex, eu falo assim que mais do que estar como vereador, né? Eu falei, existe uma história, né? Uma trajetória que eu falei que precisa acompanhar de perto, né? Eu sou parnanguara com muito orgulho, né? E sempre lutei pela minha cidade, antes mesmo de ser vereador, né? Trazendo cursos técnicos, o Mauro me acompanhou muito nessa jornada técnico em portos, da educação, né? Foi um grande parceiro. Aliás, Wellington, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que se a gente não bate na tecla é complicado. Só para você ter uma ideia, o técnico em portos em Paranaguá, em um determinado momento nós tivemos que fazer uma campanha na rádio para atrair os alunos. Porque a gente correu o risco, né, Wellington, de fechar o curso de técnico em portos por falta de inscrição. Uma cidade portuária com o maior complexo portuário de soja, de grãos do Brasil e tal. Então, a importância de bater na tecla, de firmar o pé, de acompanhar, de investir. E o Wellington realmente participou de todo esse processo naquela época, né? As primeiras turmas e tal, e depois a preocupação em manter esse curso aberto aqui em Paranaguá. Eu atuei diretamente em 10 novos cursos técnicos para a cidade, participei da implantação de 10 novos cursos técnicos para a cidade, tanto pelo Estado quanto pelo IFPR, né? Então isso é um orgulho muito grande, né? Então, por que eu quero falar essa questão, né, da minha história social, né, dessa minha trajetória? Porque eu posso falar para a cidade que eu tenho um compromisso muito grande com a cidade, e sempre vou ter, né, como parnanguara, né, e sempre preocupado em fazer o melhor para a cidade. Então, Alex, eu posso garantir para a cidade que eu vou estar, né, sempre buscando o melhor para a cidade, buscando novos investimentos, coisas importantes, por exemplo, como o curso de enfermagem, que a gente está na curso superior de enfermagem, né, que vai ser o primeiro curso superior gratuito da cidade, na área de saúde. Na Unespar. Na Unespar. Por exemplo, essa é uma dos projetos que já está em um andamento até bem acelerado, mas provavelmente vai acontecer em 2025 daí para diante. Então nós vamos dar sequência nesses nossos projetos que estão em andamento e trazer novas iniciativas, né? Eu sempre, como falei, sempre estou estudando, sempre estou pesquisando, e inclusive assim a gente teve, quando foi preparar a campanha, assim, até uma certa dificuldade, tinha muita coisa feita, muitos projetos, né? Se você olhar lá a minha plataforma, você vai ver assim que a produção foi muito grande, né? E ela vai continuar sendo, e a população pode ter certeza disso, que vai ter um vereador sempre buscando trabalhar o máximo possível. Você esteve à frente também da criação, da implementação do CAICAV, né? O Centro Integrado Centro de Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente Vítima de Violências, aqui em Paranaguá. Também agora, recentemente, do segundo Conselho Tutelar, também aqui em Paranaguá, para atendimento. Aqui é uma cidade com mais de 150, 60 mil habitantes. Então, eu queria que você falasse também dessa atuação nessas áreas específicas, né? Do CAICAV, da importância de um segundo conselho tutelar aqui para o município de Paranaguá.
eu peguei causas gigantes, né? Porque essa questão da violência contra criança e adolescente é algo assim muito, muito importante, né? E às vezes as pessoas até têm uma falsa impressão que isso não acontece aqui em Paranaguá, e a gente sabe que acontece, né? Vocês que atuam diretamente no jornalismo sabem disso, os indicadores são pesados. O CAICAV, eu sou padrinho do CAICAV, vereador padrinho do CAICAV, com muito orgulho, e a gente trabalhou bastante, né? Hoje é uma referência, inclusive no cenário nacional. E também, né, além de buscar um acolhimento adequado para essas famílias, né, que têm, obviamente, né, uma situação grave ocorrida, mas, acima de tudo, trabalhar na prevenção, né, que a gente precisa trabalhar na prevenção, e aí tem as escolas para trabalhar junto, tem os ACS que eu comentei, então uma rede de proteção muito importante. Na questão do conselho tutelar também, né, 5 conselheiros para a cidade inteira realmente, né, é impossível. Então a gente criou essa também demanda e graças a Deus deu certo, de trazer um segundo conselho. Eu sempre falo da evasão escolar, que é uma das demandas que o conselho atende e que é uma demanda, assim, muito, muito importante. As pessoas acham que a evasão escolar é apenas um dado, um relatório, não é, né? Um aluno evadido, ele pode gerar aí vários indicadores sociais gravíssimos no futuro, né? Então, é uma cadeia que acontece ali, e vou voltar lá na questão. A gente tem que trabalhar na raiz, exatamente para evitar outros problemas futuros. Bom, agora 8 horas e 35 minutos, estamos recebendo o Wellington Frange, vereador reeleito aqui na cidade de Paranaguá, 1.184 votos. Vereador Wellington, a gente agradece a sua participação aqui nos nossos estúdios, conversando ao vivo, né, com os ouvintes, os internautas aqui da Rádio Ilha do Mel FM, várias mensagens chegando aqui para o vereador Wellington Frange. Lori Daiane Nunes, padrinho do CAICAV, com muita dedicação alavancou o serviço. Gratidão pela atenção à infância. Você realmente fez a diferença. João Carlos Oliveira, parabéns pela vitória. Iracema Alves, bom dia, sucesso Wellington. Tem aqui também o Edson Araújo, Rotariano. Bom dia, parabéns companheiro Wellington por mais uma vitória. E vários outros aqui que estão interagindo pelas nossas redes sociais. Tá chegando muita mensagem, a gente não consegue ver todas, né? Então sempre que tem a entrevista ao vivo, a gente recebe muita mensagem. Meu celular aqui está piscando um monte. A gente vai tentando ver uma ou outra, mas é muita mensagem. E, de fato, né, sempre repercutindo muito as entrevistas que a gente faz aqui. Essa com o Wellington, sem dúvida nenhuma, também. Bom, então, Wellington, obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite e falar dos microfones da Ilha do Mel FM. Deixa o espaço aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigado, Alex, Mauro, Cadu, por estar com vocês, estar aqui na Ilha do Mel, né? Esse veículo de comunicação, né, de referência na cidade. Então é sempre um prazer, essa oportunidade maravilhosa. E deixar aí meu cumprimento também a toda a população de Paranaguá, dizer que meu gabinete vai estar sempre aberto, né, a toda a população, e vamos sim trabalhar cada vez mais por uma felicidade. Rede Notícias. A notícia como ela é.